Graça e paz, servos de Deus. Quero fazer uso da palavra de nosso Senhor, poderoso Deus, no livro do Gênesis, no capítulo de número 22, Gênesis 22. Eu quero fazer aqui uma observação nesse texto da palavra de Deus. O capítulo 22 e o versículo 21, capítulo 22, versículo 1. O texto diz: passado esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele redarguiu: eis-me aqui, Senhor. Na minha Bíblia aqui, na outra Bíblia que eu costumo usar, normalmente, ela diz assim: aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus Abraão, disse-lhe Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Amados, eu quero chamar a tua atenção para esse texto bíblico. Deus pediu para Abraão o seu Isaque. Agora a pergunta é: Deus saberia ou não se Abraão ofertaria a Deus o seu filho Isaque? Haveria necessidade de Deus pedir para Abraão o Isaque dele? Que verdade que nós podemos extrair desse texto bíblico para a nossa vida? Eu quero chamar a sua atenção. Vamos, após Deus chamar Abraão, o versículo 22, o versículo 2 do capítulo 22, e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre umas das montanhas que eu te darei. Primeiro, quero chamar só a tua atenção aqui, não vou falar mais nada. Toma agora o teu filho, o teu único filho. Isaque era o único filho que Abraão tinha? É uma pergunta. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Primeira coisa que eu quero aqui já destacar nesse texto que nós estamos lendo é a submissão de Abraão para com Deus, a submissão dos servos ou dos moços para com Abraão, e a submissão de Isaque para o seu pai, para com o seu pai Abraão. Então, submissão, obediência são essências da vida de um homem de Deus. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar. E disse Abraão aos seus moços:
ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, claro, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Se ponha no lugar de Abraão, se ponha no lugar de Abraão, ele indo ofertar para Deus, ele indo levar para Deus, oferecer para Deus aquilo que era prioridade, que era marca do seu relacionamento. E Deus pede a Abraão o seu filho Isaque. Você percebe que em nenhum dos momentos dos textos que nós o lemos, há um questionamento de Abraão para com Deus, querendo contrariar Deus. Você percebe que não há. Ele simplesmente obedece ao pedido de Deus em relação ao seu filho Isaque. Só que o texto nos mostra, dá-nos a entender que Abraão tinha convicção que Isaque não seria oferecido em sacrifício a Deus literalmente. Mas no mundo espiritual, Isaque, no coração de Abraão, ele já estava oferecido a Deus. A prova disso é que ele não questiona Deus. Ele não questiona Deus em relação ao pedido de Deus a Abraão em relação a Isaque. O sacrifício literalmente de Isaque a Deus no monte aonde Deus o havia ordenado que Abraão fosse, literalmente ainda não havia acontecido, mas no mundo, na esfera espiritual, Isaque já estava oferecido, sacrificado a Deus por Abraão. Só que o Abraão, ele tem a convicção que aquilo que Deus havia pedido dele, pedido a ele mesmo sabendo que dentro dele ele já tinha ofertado, já tinha sacrificado a Deus, ele já sabia que voltaria com Isaque. Ele também tinha essa certeza e confiança. Ou seja, eu percebo aqui que Abraão, ele não questiona Deus, porque ele entende que dentro desse pedido de Deus existe um propósito de Deus. Como é que eu te provo que Abraão sabe que voltaria com Isaque? Abraão poderia ter também fixado dentro dele, dizer, eu vou sacrificar Isaque, mas o mesmo Deus que me pediu a Isaque, o meu filho como sacrifício, é o mesmo Deus também que pode ressuscitar. Como é que eu sei que Abraão tinha essas convicções, que retornava com Isaque para a sua casa? Observa o versículo 5,
E disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Percebe-se que está no plural, tornaremos a vós. Abraão está dizendo: eu estou indo, mas Isaque adorar a Deus. Nós estamos indo oferecer o que Deus pediu, mas eu e Isaque, após prestarmos adoração a Deus, nós voltaremos até a vós. Ponto. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque seu filho. Vou recapitular aqui. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos ao destino da adoração, do ponto de encontro com Deus. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não sabia, mas Abraão sabia que o cordeiro, a qual Isaque agora está fazendo menção, Abraão sabia que estava referente ao próprio Isaque. Deus pediu Isaque. Agora veja a resposta de Abraão. Então falou Isaque. É o versículo 8. Então disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E não pararam. Assim caminharam ambos juntos. Abraão tinha já uma convicção formada dentro dele. Isso se trata de relacionamento. Abraão, o que nos mostra o texto é que Abraão, ele tem uma intimidade extraordinária com Deus. Porque Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa. Abraão, ele gerou impacto na esfera celestial. Abraão, ele gerou um milagre na esfera espiritual. Deus não precisa de homens que apenas acreditem que Ele é capaz, que Ele faz milagre, que Ele provê, que Ele providencia. Deus precisa de homens que acreditam que a sua palavra, homem, gera na esfera celestial impacto. E deixa eu dizer, Abraão gerou impacto nos céus. A palavra de Abraão nos céus, diante de Deus, essa palavra que Abraão disse para Isaque, diante de Deus, teve um impacto tão forte, que o versículo 9 em diante, vamos ler para entender: e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali o altar. Poderia aqui falar que Deus também busca homens que levanta altar, que edifica altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho,
e deitou sobre o altar em cima da lenha, depois de tudo feito. Continua Abraão sendo obediente. O único questionamento de Isaac aqui é quando ele pergunta: cadê o cordeiro para o holocausto? Isaac se mantém no silêncio, Abraão se mantém no silêncio, apenas sendo servo obediente, e eu vou te mostrar nesse texto bíblico o que a obediência na vida de um homem, na vida de uma mulher, na vida de uma igreja, numa vida familiar, o que essa obediência ela nos traz de positivo para nossas vidas. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Abraão sendo todo o tempo obediente a Deus. Agora veja comigo o versículo de número 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele diz: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Percebe que a palavra de Abraão dita para Isaac, dizendo: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho, gerou impacto nos céus, impactou Deus. Deus só sente impactado por uma palavra de um homem quando esse homem tem relacionamento com ele. Deus só se rende à palavra de um homem quando esse homem tem submissão ao Deus que ele serve. A resposta da palavra de Abraão para Isaac, seu filho, está no versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro, e eis um carneiro, nessa tradução, detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. A palavra de Abraão dita ou respondida a uma pergunta de Isaac gerou impacto em Deus. Deus só honra aqueles que a ele é submisso. Deus honra aquele que a ele é obediente. Uma outra verdade que esse texto aqui, que nós temos, que ele vem mostrar, Deus estava mostrando que Deus tem na terra homens que ele pode confiar. Porque na onisciência, na onipresença, na onipotência de Deus, Deus sabia que Abraão não negaria seu filho Isaque ao seu pedido. Deus sabia disso. E Deus não está também tentando Abraão, como diz algumas traduções.
porque a ninguém Deus tenta. Quem tem a função de tentar é Satanás. Deus estava provando o coração de Abraão. Deus também estava mostrando na esfera espiritual, Deus estava mostrando no mundo espiritual, que na terra tem homens que ele confia, que ele pode confiar, e que esses homens não irão decepcionar Deus. Isso é mostrado tanto ao império das trevas, como aos seres angelicais que estão nos céus com Deus. Porque o mundo espiritual é um mundo de relacionamento também. É um mundo de adoração. O mundo espiritual é um mundo de batalha, igual nós temos as nossas batalhas diárias, mas lógico com algumas diferenças. Para com o patriarca Jó não foi diferente. O que foi que Jó fez? O que Jó cometeu para ele passar todas aquelas circunstâncias que ele passou? Jó não fez nada. A Bíblia simplesmente diz que toda a riqueza de Jó é Deus. Não eram os camelos, não eram os servos. A riqueza que realmente Jó tinha era Deus. E Satanás desafia Deus, dizendo: olha, ele te serve porque tu abençoa ele. Deus disse: não, vou te provar que não. O ministério do homem não é só desacreditado pelo homem na terra. O nosso ministério não é só desacreditado por um líder, pelas pessoas que estão à nossa volta. O nosso ministério é desacreditado também pelo mundo espiritual. E Satanás acreditava que Jó servia a Deus pelo que ele tinha, não pelo que Deus era. E Jó, eu costumo dizer que Jó foi o homem que decepcionou Satanás. Jó gerou uma decepção em Satanás. Decepção essa que Satanás não o esperava. Não o esperava. Mas Jó não havia cometido nada para viver o que ele viveu. Amém? Então, agora observa comigo, por causa, e já vou finalizar, por causa desse ato de obediência de Abraão. Olha o que o versículo 16 diz: e disse por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei grandissimamente e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. O segredo de um ministério bem-sucedido, o segredo de uma família bem-sucedida, o segredo do sucesso é ser obediente a Deus mediante as sagradas escrituras. Não existe fórmulas para ser abençoado por Deus se não for a obediência. Abraão está sendo obediente, está sendo abençoado por Deus, conforme o versículo 16, 17 e 18, não pelo sacrifício
Isaque, mas pelo fato dele ser obediente em pegar Isaque e fazer sacrifício sobre o altar, conforme Deus havia lhe pedido. Deu para pegar aí a visão? Agora, vocês lembram uma outra essência da vida de um homem de Deus é honrar o seu compromisso para com o seu próximo. Abraão, ele honra o seu compromisso de obediência, fidelidade mediante um pedido a Deus. Mas Abraão também honra o seu compromisso de palavra, a sua aliança de palavra para com os moços. Porque ele diz assim, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o moço. Iremos até ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Olha o que o versículo 19 do capítulo 22 de Gênesis diz: então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba, ou Berseba. A palavra de um homem de Deus, ela precisa ser honrada por si mesma. Não deixe a sua palavra cair por terra. Você precisa ter compromisso com a sua própria palavra. Assim como Abraão teve compromisso com a sua palavra para com Deus, não negando a Isaque, Abraão também teve compromisso com a sua própria palavra para com os moços que ficaram atrás, esperando a Abraão e a Isaque após a adoração prestada a Deus. A riqueza de um ministério, o sucesso de um ministério está também em você saber honrar a sua própria palavra. Deus abençoe, graça e paz, pastor Antônio Silva. Se inscreva aí no nosso canal de YouTube, ative as notificações aí no sininho, nos siga em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe, um forte abraço.